Bom, oi pessoal, a gente volta hoje com genética evolutiva e hoje a gente vai falar dos fatores evolutivos, que é na realidade a continuação da nossa aula passada que iniciou com o equilíbrio de Hardy-Weinberg, certo? Então, hoje a gente vai ver os fatores evolutivos nas populações e qual é o modo de ação de cada um deles. A gente já sabe que eles modificam as frequências alélicas nas populações, certo? Ou seja, eles fazem com que as frequências dos alelos azão e azinho mudem as suas proporções entre si, né? Bem, o que é importante? Quando algum desses fatores evolutivos atuar, causando um desequilíbrio na frequência de alelos, é importante a gente lembrar que basta uma geração de cruzamentos aleatórios, ou seja, de pamixia, com a ausência de qualquer fator evolutivo para que o equilíbrio de Hardy-Weinberg seja restabelecido, certo? Hoje a gente vai ver quais são esses fatores evolutivos tão falados e como eles agem, certo? Quem são elas? A mutação, que com certeza vocês já escutaram falar nisso, né? Alteração na informação genética. A seleção natural, que com certeza também já escutaram falar, nós vamos ver como é que a seleção natural pode modificar as frequências alélicas. A migração, a entrada de novos indivíduos e, portanto, de uma nova configuração genética na população. E a deriva genética, que talvez seja o fator que vocês menos estejam familiarizados. A deriva genética, ela vai falar justamente do fator acaso trabalhando, mexendo nas frequências alélicas, tá? E nós vamos ver como é que isso acontece hoje. Bem, primeiro vamos começar com a mutação. Quando a gente define mutação, a gente diz que é qualquer alteração repentina e aleatória no genoma. Então, lembrando que o genoma dos indivíduos, na grande maioria deles, é constituído de DNA, com 4 bases nitrogenadas distintas, e qualquer alteração na sequência dessas bases, e que deve acontecer de uma maneira aleatória, ela vai causar uma mutação, certo? Como é que elas são provocadas? Principalmente pela ação de radiação ionizante, de substância química, de radiação alfa e de luz ultravioleta, certo? Importante lembrar que radiações ionizantes, substâncias químicas de origem biológica, como vírus, né? Radiações ultravioleta, tudo isso são situações naturais. Então, a mutação, ela é uma situação natural. Sem mutação, não existiria evolução, porque a mutação, ela traz a origem de toda a variabilidade genética existente hoje, tá bom? As mutações não vantajosas, elas podem ser classificadas em letais, semiletais e subvitais. Essas mutações não vantajosas, elas vão tender a ser eliminadas através da seleção natural, certo? O indivíduo que possui, por exemplo, uma mutação letal, que causa a morte dos portadores antes da idade reprodutiva, com certeza esse gene não vai ser propagado, não vai ser passado para as outras gerações, né? As mutações semiletais, elas causam a morte de mais de 50% dos portadores antes da idade reprodutiva. Então, elas também não são frequentemente passadas à frente, né? E tem as subvitais, que causam a morte de menos de 50% dos portadores antes da idade reprodutiva, certo? Como é que funcionam as mutações de ponto? Mutação de ponto é toda mutação que substitui uma base na cadeia de DNA, ok? Então, imaginem vocês que aqui eu tenho uma guanina e que agora no lugar dela entra uma timina. Um par GC vira um par AT. Isso é uma mutação de ponto, certo? Eu posso também ter inserções e deleções, quando um par de bases, ou mais do que um par, pode ser uma sequência inteira de bases, é deletada da sequência ou inserida na sequência. Como o código genético ele é lido em triplets, como vocês já devem ter visto, né? Qualquer coisa que entre ou saia muda toda a sequência a partir dessa inserção ou deleção. Então, mutações do tipo indel, deleção e inserção, elas são muito mais graves, em vias de regra elas aniquilam o gene, elas nocauteiam o gene, né? Fazendo com que ele deixe de funcionar, ok? Bem, as mutações também podem ser classificadas como somáticas, né? Se elas ocorrem numa célula somática, ou seja, numa célula que não é um gameta,
Pode ser uma célula da pele, uma célula do sangue, uma célula do rim, do baço, né? Qualquer uma dessas células somáticas, ela pode ter uma mutação, mas como ela é uma célula que não vai dar origem a várias outras células, né? A mutação ela acontece naquele lote de células e não passa para outros tecidos, ok? E, portanto, a consequência, sob o ponto de vista evolutivo, ao longo das gerações, não é tão grave, tá? Agora, quando eu tenho uma mutação gamética que ocorre nas células germinativas, né, que podem ser os óvulos ou os espermatozoides, todas as células do indivíduo que for gerado por esses gametas vai ter essa mutação, certo? Então, esse tipo de mutação é um tipo de mutação que, sob o ponto de vista evolutivo, ele é mais importante, tá? Porque introduz novas formas alélicas nas populações que são hereditárias. Então, se de um alelo azão aconteceu uma mudança nas sequências de bases e isso transformou ele num azinho, né, que agora faz com que uma determinada proteína não seja produzida, ela não vai ser produzida em nenhuma das células desse indivíduo, certo? E a ausência dessa proteína pode causar um fenótipo que pode ser vantajoso ou desvantajoso, ok? E aí os agentes seletivos vão trabalhar para fazer com que esse gene ou perdure nas populações ou seja eliminado. Nos genes humanos, que são os mais estudados, né, a gente tem uma taxa média de mutação de 10 na menos 5 a 10 na menos 6. Ou seja, é de 1 em 100 mil para 1 em 1 milhão. Tá? Isso significa, eu dizer o seguinte, que em cada 1 milhão de bases, uma base é mutada, tá ok? Ou então, que nos locos eu teria, na realidade, só uma base em 1 milhão mutada, certo? Normalmente, a gente tem informações mais detalhadas em mutações autossômicas dominantes. Por quê? Porque uma vez que elas aparecem, a gente consegue saber que o gene está mutado, porque ele é dominante, então, como é dose simples, apareceu, eu sei que o gene está presente, né? E o gene dominante, ele se expressa, né? Então, em dose simples, se expressa, e aí o que acontece? Se ele se expressa e o seu efeito é letal, né? Então, eu sei sempre que aquele indivíduo não vai conseguir passar aquele gene para frente e, portanto, aquela mutação tende a morrer com o indivíduo. Só que a gente tem que lembrar que tem uma série de mutações que são recessivas. E aí, nesse caso, o indivíduo heterozigoto, mesmo que ele não tenha o fenótipo mutante, né, ele tem um gene recessivo que leva à mutação. Então, esse tipo de mutação recessiva demora mais tempo a ser eliminada das populações, ok? Bem, a taxa de mutação numa população ela é chamada de μ, ok? E ela é calculada pelo número de casos esporádicos de mutantes pelo total de nascimentos. Então, a acondroplasia, né, ela ocorre de 94 mil nascimentos, a gente teve 8 anões acondroplásicos, é um tipo de nanismo, ok? Que reduz membros. E o que acontece? A taxa mutacional fica mais ou menos 1 em 12 mil nascimentos, tá? Ou seja, 4,2 vezes 10 na menos 5. Tem outras doenças genéticas que apresentam uma taxa mutacional extremamente alta. Dentre elas, a neurofibromatose do tipo 1 e a distrofia muscular do Duchenne, né? Por que elas apresentam uma taxa mutacional tão alta? Porque quanto mais longo, maior é o gene, maior a chance de uma daquelas bases serem mutadas. Então, genes mais curtos, via de regra, apresentam uma taxa de mutação menor do que genes mais longos, certo? Então, esses dois genes, o gene da distrofia muscular do Duchenne é um dos maiores genes da espécie humana e por isso ele tem uma taxa tão elevada, ok? Então, genes com mais de 2.000 pares de base, eles são alvos para agentes mutagênicos, né? Alvos fáceis, porque como eles são muito longos, eles têm mais chances de serem mutados. Bem, vamos agora acompanhar um exemplo aqui comigo para a gente entender qual seria o efeito de uma mutação. Eu vou fazer aqui uma comparação de uma frase que tem uma informação no nosso alfabeto e comparar essa informação
alfabética com uma informação genética na forma de bases nitrogenadas, do DNA. Então imaginem que esse é um gene e que expressa uma ideia. A casa é bela. Essa é a função desse gene, expressar essa ideia. Agora imaginem que esse gene pode ter sido mutado. Uma vez que uma mutação aconteceu, agora o que eu tenho é que a informação já não é mais a mesma. Eu tenho a informação, a cosa é bela, que na realidade faz com que esse gene não expresse mais a mesma ideia de casa e de bela, certo? Portanto, o gene não está mais realizando a sua função. Agora, imaginem que eu tivesse a mutação em outro ponto do gene, a casa é bola. Aqui, nessa terceira situação, a gente tem uma mutação que faz sentido, existe a palavra casa e a palavra bola, mas não expressa a ideia que eu queria, que era de beleza da casa. Então percebam aqui, com esse exemplo, que sempre que uma mutação acontece, na grande maioria dos casos, essa mutação ela tende a ser negativa, porque como eu estou substituindo aleatoriamente uma base pela outra, é muito provável que a substituição não tenha o mesmo sentido naquela frase genética, ok? Então, o efeito da mutação, para o ponto de vista evolutivo, é trazer novidade, certo? Aqui, quando a casa é bola, eu trouxe uma novidade genética. Agora, eu tenho uma casa que remete a um formato redondo, vocês estão percebendo? Então, assim, é uma novidade genética, não expressa a mesma coisa. Mas, num determinado momento, pode ser que essa ideia feche muito mais com a minha ideia do que o da casa bela, certo? Então, para fechar esse nosso raciocínio, o que é importante ficar? Que a mutação, ela é muito mais importante sob o ponto de vista de trazer novidades genéticas do que alterar as frequências gênicas. Porque como a gente já viu que a mutação é um evento muito raro, né? O que vai acontecer é que uma vez que ela acontece numa população, como ela é um evento muito raro, vai ser uma na população inteira, vai mudar muito pouco a frequência do gene normal na população. Mas o fato dela trazer novidade, pode ser que aquela novidade, num determinado momento, seja vantajosa, e então a mutação associada à seleção natural pode trazer grandes mudanças nas frequências alélicas das populações.